Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Fui convidado a trazer uma pequena mensagem para o nosso dia de Páscoa. E o versículo é no livro de Lucas, capítulo 23, no 34, eu vou ler, que nos diz: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Né, Carol? E eu gosto. Carolzinha, silêncio, por favor. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Então, as autoridades zombavam e diziam: salvou aos outros, a si mesmo se salve se é de fato Cristo de Deus, escolhido. Igualmente os soldados escarneciam. Aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o Cristo, se tu és rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E isso foi, inclusive, de fato, tira óculos que está refletindo. Isso foi a sentença, né, do nosso Senhor. Foi condenado por ser lançado como o rei dos judeus. Bom, para nós é fácil, sabemos o fim da história, que ele é o nosso Senhor Jesus. Então fica mais fácil falar que o povo foi até meio tolo por não ter percebido que ele era o nosso Senhor Jesus, o Messias enviado. Mas eu fico me perguntando se nós estivéssemos lá, se nós teríamos essa visão. Um povo que estava há muito tempo escravizado, um povo que estava há muito tempo perseguido, um povo que estava há muito tempo sobre a mão de outras nações mais poderosas, e que outros profetas vêm e dizem que haverá de vir um rei, alguém que virá, um Messias, para libertar aquele povo. E o que será que nós iríamos pensar? Qual é a visão que nós teríamos dele? Eu não sei se seria muito diferente do povo que vivia naquela época. E eu fico me perguntando se nós ainda temos, hoje, a visão correta do nosso Senhor Jesus. Porque nós pedimos, nosso Senhor Jesus foi enviado para nós como um exemplo. Ele veio como uma pessoa simples, teve uma vida simples, viveu de maneira humilde. Quando nos ensinou a orar, pedindo o pão nosso de cada dia, a não viver de maneira ansiosa, a não se preocupar com amanhã, porque se Deus cuida das flores que iam servir para fazer censo, que iam servir para fazer perfume, que o nosso Senhor que cuidava dos pássaros, quanto mais de nós. E nós, nos dias que vivemos hoje, em momentos difíceis, ainda não conseguimos enxergar de maneira correta a imagem do nosso Senhor Jesus. Não conseguimos aprender a viver as coisas mais básicas que Ele nos ensinou.
Nós olhamos para um texto desse e achamos estranho a forma como o povo daquela época enxergou o nosso Senhor Jesus. Mas como nós enxergamos? Se ele fosse olhar para nós, será que ele não iria dizer a mesma coisa? Perdoa, Pai, porque eles não conseguiram enxergar corretamente o modelo de vida que eu ensinei para eles. Que o nosso Senhor nos abençoe nessa Páscoa. Amém. A palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 23, o versículo 43 nos diz assim: Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. As palavras de Jesus, neste versículo e neste momento, demonstram algumas certezas muito profundas, porque foram palavras profundas direcionadas a um homem perdido, a um homem que, sem a menor sombra de dúvidas, passou grande parte de sua vida sendo considerado um homem à margem da sociedade, um marginal. Mas palavras que tiram esse homem dessa margem, trazendo esse homem para perto de Deus. Um homem condenado pelos homens, condenado pelo Estado, condenado pelas pessoas. A condenação estava estampada nos olhos das pessoas, mas um homem que estava neste momento sendo absolvido por Cristo Jesus. Palavras tão profundas, que foram ditas não apenas para aquele homem, mas que se tornam palavras profundas também a nós. Afinal, estamos envolvidos na mesma situação. Embora não sejamos tal qual esse homem, um homem vivendo à margem da sociedade, somos também pecadores. Somos falhos, mas Jesus garante essa mesma promessa a nós, tirando cada um de nós dessa condição de pecado, para estarmos próximos do Senhor Jesus. Palavras que ecoam, chegando até nós, dizendo também para nós, que nós um dia vamos desfrutar do paraíso com o Senhor Jesus. E essas palavras nos dão a certeza de que a nossa vida não termina na morte. Palavras que demonstram a certeza do futuro, a certeza da vitória de Cristo Jesus sobre a morte, quando Cristo Jesus passou pela morte, passou pela cruz, mas a morte não foi o fim. A morte não é razão mais para gerar medo. Como diz Paulo, a vida é viver com Cristo, viver é Cristo, mas partir é lucro e partir é incomparavelmente melhor, segundo o apóstolo Paulo. E esta realidade nós também podemos desfrutar. Essas palavras também nos dão a certeza que a salvação é uma dádiva de Deus. Aquele homem nada tinha feito para merecer algo de bom, nada tinha feito para merecer a salvação. Ele mesmo chega a dizer: olha, nós merecemos estar aqui, mas esse homem ao nosso lado nada fez para estar aqui. As palavras de Cristo na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, evidenciam a nós que não são os nossos méritos que nos levam aos céus, mas a graça maravilhosa de Cristo Jesus. E essas palavras nos mostram que existe um paraíso,
esperando por todos nós. Temos a certeza que um dia todos nós iremos partir, mas é confortante sabermos que temos a garantia da parte de Jesus que um dia nós vamos encontrar com Jesus, nós vamos encontrar com Deus e vamos habitar para todo sempre no paraíso. Graças a Deus por isso. Graça e paz. Eu queria convidar você a abrir no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 25 a 27, que diz o seguinte: E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Dentro as 7 palavras que Jesus falou na cruz do Calvário, nós queremos destacar essa do Evangelho de João, capítulo 19. Ele estava no momento da sua crucificação, um momento de dor, um momento onde ele foi abandonado ali na cruz do Calvário. E é interessante que essas mulheres, juntamente com a sua mãe, Maria, e também o discípulo amado, que com certeza é o próprio apóstolo João que escreveu o Evangelho de João, que conta a biografia de Jesus, que realmente está aqui colocando para nós essa necessidade de Jesus, mesmo estando na cruz, ele preocupou com a sua mãe, ele teve uma preocupação. Ele, aí no versículo 26, ele vai dizer: Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí o teu filho. O que isso quer dizer? Jesus estava querendo dizer para Maria que ela não estava sozinha, e que ele estaria deixando alguém, um discípulo dele, uma pessoa que ele amava muito, que gostava muito, e que realmente poderia cuidar dela. E é interessante que Jesus logo depois diz para João: Eis aí a sua mãe. E ele leva Maria para casa. Lá em Atos, no dia de Pentecostes, no capítulo 1, nós estamos vendo lá Maria, juntamente com os irmãos da igreja, orando. Isso significa que realmente João cumpriu o desejo de Jesus, que estava pregado na cruz do Calvário. Cuidou de Maria. E o que nós podemos aprender com isso? Nós devemos preocupar com os nossos queridos, os nossos parentes, principalmente pai e mãe. Quantos que colocam os seus pais no asilo e esquecem dos pais, não cuidam dos seus pais? Então Jesus Cristo, no momento crucial, no momento de cruz, ele lembra da sua mãe. Ele poderia ter mandado a sua mãe ficar com os irmãos dele, mas na realidade, Jesus coloca a João na vida de Maria. E a partir daí, Maria é totalmente cuidada por João, o discípulo amado. O que nós podemos tirar de lição para as nossas vidas é que nós, todo o tempo, nós devemos cuidar dos nossos parentes, dos nossos, principalmente dos nossos pais, até o final da vida deles. Que nós possamos imitar Jesus nesse momento. Que Deus assim te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Deus meu, por que me desamparastes? Essa é uma pergunta que traz grandes inquietações no nosso coração. Porque por muitas vezes nós somos abandonados por pessoas, muitas vezes nós somos deixados por pessoas que estão próximos de nós. A Bíblia mesmo vai falar por várias vezes disso. Mas é interessante nós olharmos para a palavra de Deus e nós vemos o próprio Cristo sendo abandonado,
O próprio Cristo sendo deixado na cruz e sofrendo em meu lugar e pelo seu lugar. Ele estava sendo abandonado e agora a Bíblia diz: Deus meu, por que me desamparastes? Interessante você olhar a palavra de Deus, porque lá em 2 Coríntios 5:21 a Bíblia vai dizer: foi feito pecado por nós. A Bíblia ainda vai nos narrar em Gálatas 3, versículo 13. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Ainda Isaías 53 vai dizer a mesmo contexto deste. Mas talvez você fique em seu coração: o que isso significa para nós? A resposta aqui seria que o Deus Pai abandonou a sua natureza humana de seu Filho. E mesmo assim, no sentido limitado, embora de forma muito real e agonizante, porque ele sofre por estar ali sozinho. O sentido não pode ser que houve um tempo em que Deus Pai deixou de amar o seu Filho, não. Ele sofreu ali as agonias da cruz. Lá em Salmo 22 vai dizer muito bem: Deus meu, por que me desamparastes? Porque se acham longe de mim a salvação, as palavras do meu bramido. Se você olhar ainda no livro de João, João vai deixar claro lá em João capítulo 16, verso 32: contudo não estou só, porque o meu Pai está comigo. Em João 17,5, na oração sacerdotal: e agora glorifica meu Pai contigo, mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Deus nunca nos desampara. Deus não desampara os seus. Ele foi lá justamente para mostrar justamente isso para nós, porque a Bíblia termina o livro de Mateus dizendo que ele enviaria o Espírito Santo para nos consolar. Ele sofreu sozinho ali para mostrar para nós o que ele sofreria em nosso lugar. Deus meu, o nosso Deus, o Deus Yahvé, o Deus do pacto, nunca abandona o seu povo. Ele sofreu tudo isso para que eu e você pudéssemos experimentar a presença gloriosa dele hoje. Nós nunca estamos sozinhos. Deus sempre está com o teu povo. Glória a Deus por isso. Glória à majestade de nosso Deus, porque ele tem mostrado a presença dele na nossa vida. Deus meu, é o nosso Deus, é o nosso Pai que nos sustenta nesses dias complexos que estamos vivendo. Deus tem nos dado uma palavra de bênção para as nossas vidas. Que o nosso Deus lhe sustente em nome de Jesus. Graça e paz, queridos. Quero compartilhar o texto de João 19, 28, que diz assim: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Queridos, Jesus na sua morte e ao longo da sua vida, ele colocou em primeiro lugar os outros. Na crucificação, ele vai se lembrar e a dar atenção ao ladrão. Ele dá atenção à sua mãe, ao discípulo amado. Ele atenta para os soldados, ao discurso dos fariseus. Mas nesse momento, depois de tanta compaixão, de tanto serviço, de tanta doação, ele declara a sua necessidade. Tenho sede. Isso nos mostra que Jesus era homem,
totalmente homem, assim como também era totalmente Deus. Mas mostrando sua humanidade, mostrando também a sua necessidade. Tenho sede. E ali um dos soldados encharca um caniço com vinagre e o dá. O vinagre não vai matar a sua sede, mas o desperta para continuar a obra que estava proposta. Jesus permite ser servido nesse instante. Ele tem essa necessidade. Assim nos mostra que a humanidade de Cristo também ela é expressão de como Ele conhece também nossas dores, nossas necessidades, nossas carências. O Cristo crucificado é o Cristo homem, o Cristo humano, que se esvaziou, que se entregou por nós nessa cruz para nos dar vida e vida eterna. Tenho sede. Tenho sede porque nesse instante Jesus está declarando o quão doloroso, o quão sofrido está aquele momento. E se fosse possível aliviar um pouco daquele sofrimento, matar a sua sede. Quando Cristo, sendo nossa justiça, cumpriu a lei e morreu por nós, por todos os que creem, nos mostra que nós precisamos também declarar nossas necessidades, declarar nossas carências, permitir que o outro nos ajude, permitir que o outro se faça parte da solução, da cura na nossa vida. Tenho sede é uma declaração da necessidade humana. Cristo também era homem. Ele sofreu no nosso lugar. Quero te convidar a refletir. Quero te convidar a pensar. O quanto eu tenho sido humilde para solicitar a ajuda. O quanto eu tenho sido humilde para declarar minhas carências. O quanto eu tenho sido humilde para ser servido por aqueles que muitas vezes nos causaram mal. Tenho sede. É uma declaração da humanidade. É uma declaração de que naquele momento Cristo estava sofrendo por mim e por você na cruz. Tenho sede. Nós temos sede. E que tenhamos sede de justiça, porque seremos fartos, diz a palavra do Senhor. Cristo na cruz teve sede. Essa sede não foi saciada com água. O vinagre não trouxe alívio, mas ele cumpriu a sua tarefa. Ele mostrou a sua humanidade. Eu te convido então, no nome de Jesus, a se curvar a esse Deus que conhece a sua dor, que entende que você também tem sede. Mas não te dará vinagre, mas sim a água da vida, que jorra dentro daquele que crê. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos, que a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Eu quero compartilhar nesta manhã com os irmãos um texto da palavra do Senhor que se encontra em João, capítulo 19, versículo 28, 29 e 30. João, capítulo 19,
versículo 28, 29 e 30, que diz a palavra do Senhor. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir as Escrituras, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de esopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado, e, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Eu gostaria de meditar com os irmãos a respeito da palavra consumado. A palavra consumado no original significa realizar de forma que o realizado corresponda àquilo que foi dito. E trazendo aqui para o texto, o sentido é que se concretize tudo aquilo que foi dito a respeito de Jesus Cristo na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E tanto a lei de Moisés quanto os profetas e os salmos, eles têm relatado as funções que Jesus exerceria enquanto estivesse entre nós. Primeiro, a função de profeta, ensinando-nos através da palavra e do Espírito a vontade de Deus para a nossa salvação. A função de sacerdote, oferecendo-se a si mesmo uma única vez em sacrifício para satisfazer a justiça divina e nos reconciliando com Deus, fazendo contínuas intercessões por nós. E a função de rei, sujeitando-nos a si mesmo, governando-nos e protegendo-nos, e subjugando os seus e os nossos inimigos. Diante dessas funções e de tantas responsabilidades que nós temos como cristão, eu gostaria de destacar duas que se encontram em Apocalipse, no capítulo 5, no versículo 10, que diz que Jesus veio e para o nosso Deus nos constituiu reinos e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Eu gostaria de fazer uma reflexão também a respeito dessas duas funções. A função de reino significa um conjunto de pessoas cujas funções estão subordinadas e direcionadas pelo rei. Para que nós possamos entender melhor, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, diz: Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E a função de sacerdote, em Malaquias 2,7 diz: Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca os homens devem buscar instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, assim como se cumpriu tudo aquilo que estava escrito a respeito de Jesus Cristo, se cumprirá também tudo aquilo que está escrito a respeito da consumação do século. E nós, como sacerdotes e reinos, o que temos feito diante de tudo isso que nós temos visto, de tudo isso que está acontecendo, diante das aflições, diante das mentiras, diante das perseguições, diante do pânico, diante das perdas, diante de tudo isso que está acontecendo nesses últimos 4 meses, o que nós temos feito como reinos e sacerdotes? Então, que nós possamos refletir a respeito desta pequena passagem que foi lida, mas de uma grandiosidade enorme, de uma importância fundamental nas nossas vidas. Vamos refletir realmente qual é o significado da Páscoa e qual é o nosso objetivo como servos do Senhor. Que Deus possa estar nos ajudando, que Deus possa estar derramando as suas virtudes sobre as nossas vidas, trazendo paz, trazendo esperança, e que nós possamos praticar a sua palavra. É essa mensagem que eu deixo para nós nesta manhã, e que o Senhor Jesus nos abençoe e esteja conosco. Na sétima e última palavra da cruz, vemos Jesus pregando a mensagem final que impactou toda a humanidade
e trouxe salvação aos que não tinham esperança. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e dito isto, expirou. As últimas palavras de Jesus na cruz mostram que as trevas serão substituídas pela luz de forma definitiva. O momento onde Jesus entrega seu espírito diante do Pai, cumprindo toda a missão que lhe havia sido enviado, é precedida por trevas sobre a terra. Desde a hora sexta, meio-dia, até a hora nona, às 15 horas. As trevas representam o poder de Deus julgando a nação judaica, que mesmo aguardando o Messias durante tanto tempo, eles, os judeus, rejeitaram Jesus, sua mensagem e sua obra. Jesus veio para o que era seu, e os seus o rejeitaram. Foi uma cena aterrorizante, de trevas cobrindo a terra em pleno meio-dia, onde toda a ira de Deus é colocada sobre seu Filho em favor dos transgressores. Mas há, nesse momento, quando olhamos para a morte de Jesus, uma certeza de salvação que transforma pecadores em filhos de Deus, aqueles que querem caminhar debaixo da luz do mundo que se chama Jesus Cristo. O Evangelho de João diz: mas todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome e que nasceram de Deus. Aqueles que conhecem e seguem Jesus recebem sobre suas vidas a luz do mundo, e nenhuma treva desse mundo pode impedir que eles andem na luz do mundo. Mas essas últimas palavras de Jesus mostram também a obra de Cristo na cruz, eliminando todas as barreiras entre o Deus Santo e seu povo perdoado. Quando a escuridão começou, o véu do templo se rasgou pelo meio. E segundo Mateus 27:51, o véu rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A cortina onde ficava o Santo dos Santos foi rasgada ao meio. E agora uma nova aliança, ratificada por um novo sacerdote, estava em ação devido à sua própria expiação, que acontece por meio do sangue derramado por Cristo na cruz. Agora, segundo Hebreus 9:15, Jesus é o mediador da nova aliança para os que foram chamados segundo a promessa da eterna herança daqueles que têm sido chamados como filho de Deus. Paulo afirma para Timóteo que agora há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Não há mais separação, porque agora o céu foi rasgado por Deus em favor dos homens. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha mais. Mesmo no mais terrível sofrimento, nós vemos Jesus se mantendo em dependência do Pai até o final. Quando Jesus fala suas últimas palavras em submissão ao plano de Deus Pai, ele reconhece que sua missão foi cumprida conforme determinado. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O pastor Tim Keller diz que naquele derradeiro momento, Jesus morreu orando. Suas últimas palavras são uma breve oração ao Pai. Uma oração breve, mas poderosa, que indica sua total dependência do Pai em toda a sua missão de salvação. E as últimas palavras de Jesus, elas são uma expressão de vitória. Suas palavras têm um significado tão grandioso, porque Jesus exprime em poucas palavras que toda a sua missão, conhecida antes da fundação do mundo, havia sido cumprida. Todas as profecias e promessas relacionadas ao Messias, ao Salvador e ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tiveram seu cumprimento naquele momento. A sua morte cancela o escrito da dívida do pecado. Agora sua missão é cumprida com o triunfo sobre a cruz. Jesus, em submissão ao Pai, se esvazia de toda a prerrogativa divina, assume a forma de um servo sofredor,
se humilhou, foi obediente até a morte e morte de cruz. Mas sua morte na cruz, ela tem um impacto imediato e permanente, duradouro sobre todos, a partir daquele momento. Hoje, e até a volta gloriosa de Cristo, pessoas começaram a ser impactadas pela sua morte na cruz. O centurião, que acompanha todos os acontecimentos daquele dia tão difícil, mas tão importante para a humanidade, vê o que acontece e glorifica a Deus. Todos os dias, desde aquele dia na cruz, pessoas, assim como o centurião, glorificam ao nome do Salvador. As multidões que inicialmente participam com zombaria, com escárnio daquele espetáculo de morte, quando voltam para suas casas, ao final, quando Jesus entrega seu espírito, eles batem no peito, lamentando o que aconteceu. Um dia, muitos se lamentarão por sua zombaria e falta de confiança na obra de Cristo. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, mas um dia todas as nações lamentarão quando virem Jesus voltando sobre as nuvens. O lamento é certo para quem não crê em Jesus Cristo. Mas aqueles que conheciam Jesus e as mulheres que o haviam seguido desde a Galileia contemplam de longe todas aquelas coisas que ali aconteciam. Hoje nós também contemplamos tudo o que aconteceu na cruz do Calvário. Podemos saber que existe um Salvador maravilhoso pela pessoa divina de Jesus Cristo, mas existe um Salvador também humano, na mesma proporção de amor pela humanidade, a ponto de identificar-se com os pecadores. E esse Salvador é poderoso por causa de sua obra de perdão, salvação e reconciliação com Deus. As últimas palavras de Jesus, elas têm um poder redentor sobre quem confia na sua morte na cruz. As últimas palavras dele naquela cruz, entregando seu espírito diante do Pai, nos trouxe a certeza que esse ato redimiu aqueles que eram pecadores e passíveis da ira e julgamento de Deus. Greg Laurie diz que quando você estiver diante de Deus como crente, você não será julgado pela última coisa que fez antes de morrer, mas pela última coisa que Jesus fez por você antes de morrer. Então a obra de Cristo, consumada na cruz, ela é vista agora, diariamente, na nova vida dos que nele confiam, daqueles que reconhecem que a obra de Jesus foi perfeita e capaz de salvar os pecadores. Agora, tudo mudou. Agora somos novas criaturas, vivendo o poder daquilo que Jesus fez por nós na cruz. Gálatas capítulo 2, versículos 19 e 20, Paulo diz as seguintes palavras, que devem ser agora a forma como nós devemos viver, quando olhamos para a cruz do Calvário e vemos o que Jesus fez por nós. Paulo diz, estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Abaixe sua cabeça, oremos, agradecendo a toda a obra de Jesus na cruz do Calvário, a tudo que ele consumou ali em favor de cada um de nós. Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado, muito obrigado, Senhor, porque Jesus foi até a cruz do Calvário em nosso favor para cumprir a vontade do Pai. O Pai que nos amou de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício perfeito, único e eficaz de Jesus Cristo, que agora é o nosso mediador diante de Deus Pai. Portanto, Pai, nesse momento eu rogo que o Senhor venha abençoar a todos aqueles que ouvem essas mensagens e que a obra de Cristo possa fazer parte das suas vidas. Que eles creiam em Jesus
como o único e suficiente Salvador das suas vidas, e isso possa transformá-los para viver uma nova vida, uma novidade de vida, onde agora podemos confiar em Jesus completamente e a cada dia das nossas vidas. Abençoa cada família, Pai. Que todos possam confiar em Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque a sua obra na cruz foi perfeita em nosso favor e para a glória de Deus Pai, em nome de quem oramos agradecidos. Amém.